estamos na 5ª aula do Estude Certo e hoje a gente vai falar do estudo reverso. O estudo reverso, na verdade, ele é uma técnica para você buscar eficiência no seu estudo, não necessariamente eficácia. Eficácia significa resultado. Eficiência significa uma certa agilidade, obviamente, muitas das vezes, buscando resultado, beleza? Então, o estudo reverso ele é muito útil na fase final de estudo, muito útil quando o edital está para publicar ou está publicado, e é muito útil em algumas situações em que você vai precisar, digamos, de um incentivo. Eu vou comentar sobre isso, mas um certo incentivo para você poder acelerar nos estudos, ok? Então, vou explicar como você utiliza isso, como você aplica o estudo reverso, em que momento, vantagens, desvantagens e por que você tem que pensar a respeito disso no seu planejamento de estudo. Mesmo se você está fazendo um estudo de longo prazo, pode ser útil, mesmo se você está fazendo, e principalmente se você está fazendo um estudo de reta final, isso é bastante útil, ok? Então, dito isso, seguinte, pessoal, quando você estuda para concursos, e eu costumo falar, a gente já teve aula sobre isso, a primeira aula do Estude Certo, inclusive, nós falamos sobre isso, sobre a eficácia dos estudos, sobre como você ler de forma adequada para gerar resultados no seu aprendizado, sobre como é o processo de aprendizado em função de ser diferente do que eventualmente você aprendeu ao longo de toda a sua vida, do que você já teve de experiência, tá? Então, o estudo reverso ele se aplica muito para isso também, porque o normal de você aprender na escola não é uma forma de aprender como do estudo reverso. O normal de você estudar para concurso é seguir uma linha mais ou menos assim. A gente vai ter uma aula de estudo certo para eu poder detalhar isso melhor, falar sobre o estudo por vídeo, falar sobre o estudo por questões, isso aí tudo a gente vai aprofundar mais, mas basicamente você aprende como, né? Se você for estudar o beabá, o feijão com arroz do estudo para concurso, você pega uma apostila, pega um livro, pega uma videoaula, você assiste o professor ali, ou lê o professor ali fazendo a explicação, os detalhamentos da teoria, depois você faz algumas questões e tem alguma forma de talvez algum resumo, umas anotações, alguma coisa mais simplificada daquele teu material que você vai voltar nele de tempos em tempos, além de fazer muitas questões. Você pode usar outras técnicas que são até mais proveitosas para aprendizados, como flashcard, mapa mental, resumos em áudio, ensino, processo de ensinar. A gente vai falar sobre tudo no Estude Certo, mas aí são coisas, digamos, que vão um pouco além e que te complementam nesse processo para você aprender. Porque o feijão com arroz é o quê? Teoria, questões, revisão. Basicamente, isso faz o beabá, o feijão com arroz, para você seguir e aprender, e consolidar e treinar bem a matéria. Beleza. O estudo reverso, ele perverte essa lógica, que seria uma lógica, digamos, natural. O estudo reverso, ele traz com que você busque um processo de aprendizado, de prática antes do aprendizado, e que essa prática te traz ao aprendizado, te leva ao aprendizado. A gente vai ver na aula sobre o estudo por questões que muitas vezes você faz questões antes de estudar a teoria. Se você voltar lá na aula 1 do Estude Certo, eu falei para vocês sobre o processo de leitura eficaz. E o processo de leitura eficaz ele tem um passo que muitos alunos deixam de lado, acabam não fazendo, que é a preparação prévia do aprendizado, que é chamado de inspeção. Essa preparação prévia, ela pode ser feita por questões. Você pode simplesmente usar algumas questões para fazer uma inspeção do assunto a ser estudado, de forma que quando você estudar o assunto, você tem uma certa familiaridade, um caminho a seguir, de forma a você entender melhor como seguir. O lance é que isso é útil para você no processo normal de estudo. Agora, o estudo reverso em si, ele é totalmente diferente. Você vai fazer o estudo por questões antes de fazer o estudo pela teoria. Então, como é que a gente vai fazer o estudo reverso, galera? Entenda primeiro o conceito. O que é isso? Deixa eu pegar uma canetinha aqui para ir anotando, tá? Deixa eu conectar meu tablet para a gente poder ir fazendo pequenas anotações. Bom, primeira coisa, o conceito é o quê?
Vou passar para cá. O conceito é basicamente o estudo por questões, antes da teoria, questões antes da teoria. E o que vai significar isso? Significa que você vai pegar questões e não vai olhar a teoria. Você não vai olhar o teu material teórico. A princípio, tá? O teu material teórico vai estar ali disponível para poder consultar, fazer alguma coisa do tipo, mas você vai ir direto para as questões. Basicamente, o que você vai buscar é objetividade, eventualmente motivação, vou comentar sobre isso, mas principalmente tempo. Você vai buscar ser mais eficiente, aprender mais rápido a matéria. Ah, Leonardo, mas eu consigo aprender só por questões? Calma, vamos falar sobre isso. A ideia é que você faça o quê? Como é que é o processo do estudo reverso? Você vai pegar, basicamente, questões, vou explicar ainda como selecionar isso, e ao pegar questões, você vai fazer uma a uma, lendo cada alternativa com calma, sem pressa para fazer as questões e lendo os comentários. E com base nesses comentários, se você pratica resumos e anotações, você vai fazer seus resumos e anotações. E para o estudo reverso, ele é muito mais importante do que no estudo normal. Por quê? Porque você está estudando de uma forma diferente. Então, assim, você vai precisar ter um processo de aprendizado mais sólido. Lembra que eu falei do estudo eficaz, do estudo para você ter um aprendizado bem sólido, você precisa interagir, ter um estudo ativo bastante forte. E quando você anota, faz anotações, faz pequeníssimos resumos ou até grifar que seja, você está forçando o seu cérebro a ser mais ativo no processo de estudar, beleza? Então, você fez isso aqui e você vai fazer a chamada retroalimentação. O que é a retroalimentação? A retroalimentação é você fazer as questões e, ao ter algumas dúvidas pontuais, você vai selecionar partes do teu material de estudo, e aí aqui que entra o teu material de estudo. Você fazer o estudo reverso não significa que você não vai ter material teórico, é importante que você tenha, até para te guiar. E aí, com base nesse teu material teórico, você vai pegar pontualmente a teoria do que precisa ser estudado. Pontualmente, ok? Vamos chegar nisso aí, vou passar mais detalhes. O que são, então, são premissas importantes do estudo reverso? Você vai focar em eficiência. Se você vai focar em eficiência, significa que você provavelmente vai deixar de lado um pouco da eficácia. Eficiência significa você ir mais rápido, você usar melhor os seus recursos, gastar menos tempo, porém, nem sempre você consegue, na maioria das vezes, você não vai conseguir um grau de eficiência alto junto com uma eficácia alta. Você vai ter que fazer escolhas. E ao fazer escolhas, você faz escolhas pensando no resultado final, pensando no todo. Às vezes você não tem tempo para estudar todas as matérias, poxa, com toda a teoria, com todos os detalhes. Então, paciência, pode ser que você venha precisar, de fato, aplicar o estudo reverso. O foco desse processo é buscar eficiência, não necessariamente eficácia. Seu aprendizado não será tão forte quanto estudar a teoria estruturada didaticamente. Muitas vezes você vai ter dúvidas no estudo reverso. E aí, por isso, a retroalimentação, de voltar pontualmente na teoria, é tão importante, ok? Você vai precisar ter comentários. Isso significa, galera, que você vai praticamente estudar apenas por questões comentadas. Agora, não perca tempo filtrando bons comentários de alunos. Você vai precisar se você está buscando eficiência, você não quer gastar tempo. Então, não faz sentido você usar esse sistema de questões, que o comentário é basicamente de aluno, que sim, tem muitos comentários bons de alunos, mas você tem que estar um tempo ali vendo o que é bom, o que não é, o que está certo, o que não está, o que complementa, o que não complementa. Foca. Pega um sistema de questões com comentário de professores, pega um material com comentário de professor e que você tem certeza que você vai basicamente ler aquilo ali e vai estar no caminho certo. Beleza? Ementa. Esse é um ponto importantíssimo. E para isso, você vai precisar da ementa do seu curso. Por quê? A ementa do seu curso vai ser o direcionador da sequência que você deve seguir. Então, ao selecionar cadernos de questões, ao montar cadernos de questões, ao estudar o estudo reverso por questões, você vai pegar a ementa do seu curso e vai selecionar questões seguindo aquela ordem didática para que você avance das questões dos assuntos introdutórios para os assuntos mais avançados. Ah, Leonardo, mas às vezes uma questão mistura uma coisa com outra. Paciência.
Esse é o problema do estudo reverso. Então, você tem que estar ciente disso, que algumas questões você vai ter uma certa dificuldade, vai estar misturando os assuntos e paciência. É assim mesmo que acontece, é assim mesmo que segue o caminho. Não é uma panaceia, não é a solução de todos os problemas, não faz sentido você fazer isso para todas as matérias. Isso aqui é para você fazer, conhecer a técnica, saber como aplicá-la e usar de forma estratégica no seu estudo, com algumas matérias, com alguns casos, em algumas situações, ok? Eu vou explicar, inclusive, como é que você vai fazer isso. E você vai fazer a retroalimentação. Para isso, você precisa de um bom material teórico, completo, focado, de qualidade, para te socorrer pontualmente, porque certos assuntos você vai ter dificuldade de, eventualmente, entender para que serve, como é que funciona, para você poder entender isso, eventualmente você vai na teoria. Mas, às vezes, você pega uma apostila de 1000 páginas e você vai ler só 100, vai ler só 50, vai ler só 80, muito mais tranquilo do que se você estivesse lendo todo o material. E pensa o seguinte, você vai ter que fazer muitas questões mesmo estudando só a teoria. E aqui você já está partindo direto para essas questões. Talvez você tenha que fazer mais questões do que seria só estudando a teoria e questões, mas ainda assim você vai conseguir fazer isso muito mais rápido, ok? E quando é que você aplica? Em que situação a gente vai utilizar? Quais são os momentos, as situações que a gente vai utilizar? É importante que você faça isso com matérias que você tenha base. Não vai fazer isso com uma matéria que você nunca ouviu falar. Não vai fazer isso com uma matéria que é um peso enorme na sua prova. Não vai fazer isso com uma matéria que é difícil, reconhecidamente difícil. Quando você tem facilidade com o assunto, estudar, aplicar o estudo reverso, vai te ser um facilitador e um ganho de eficiência, um ganho de tempo. E muito provavelmente, se você tem uma base mais sólida nessa matéria, você vai atingir um grau de eficácia até razoável, mesmo estudando dessa forma. É legal você, por exemplo, se você é formado em Direito, cara, talvez algumas matérias de Direito você consiga aplicar isso. Se você é formado em TI, algumas matérias, se não todas, você vai conseguir aplicar isso. Se você é formado em Administração, tem as matérias aí de Administração que se caem no seu concurso, você vai ter mais facilidade, por aí vai. Então, você pode utilizar o estudo reverso, principalmente para essas matérias. E aí depende de que momento você vai utilizar. Você pode, desde o início, fazer isso, tá? Agora, o momento que você vai fazer isso. Qual o momento? Não faz muito sentido no estudo de longo prazo. O que é o estudo de longo prazo? Para quem está estudando com perspectivas claras na sua mente, de que, poxa, eu estou estudando para um concurso daqui a 1 ano, 2 anos, ou até mais, cara, não faz muito sentido. Vou aplicar o estudo reverso agora, só se cair nesse caso aqui de motivação, né? Só se cair nesse caso aqui. Senão, vamos lá, pega a matéria desde o início, consolida bem a matéria, tem um aprendizado forte. Agora, quando o edital está iminente, eu diria que para você estudar com cuidado. E por que isso? Por quê? Edital iminente muitas vezes é iminente, mas nunca sai, né? Pode demorar muito. Aí você perde tempo ali, às vezes evolui de forma pouco eficaz, estudando de uma forma que, né, o estudo reverso é bom, mas ele tem que ser um uso estratégico. Então, pô, você pode muito bem, se você tiver certeza, pô, tudo está levando aquilo que o edital vai sair, cara, e dentro do teu planejamento você precisa acelerar, pô, legal, vou pegar 1, 2, 3 matérias aqui e tacar isso no reverso para poder acelerar, não tem o que fazer. Agora, se é um edital que, pô, tá naquele chove não molha, vai, não vai, pandemia, já atrasa, não sei o quê, pô, faz um estudo legal, faz um estudo focado, pesado mesmo, direto na teoria, depois você vai para as questões, faz o beabá, faz o feijão com arroz, com calma, que tende a dar mais resultado, beleza? Agora, você está no pós-edital, parceiro, tem matéria para estudar, tem um monte de matéria para revisar, tem um monte de teoria ainda para ver, na boa, estudo reverso na cabeça aí para algumas matérias, senão boa parte delas, porque não tem o que fazer, né? Você não vai ter tempo suficiente para poder lidar com isso. E outro ponto, motivação. O que acontece, galera? Quando você está estudando para concurso, um dos principais problemas que você vai enfrentar é a sua motivação. Cara, é muito tranquilo tu estudar, tu se empolgar, ficar estudando uma semana, 1 mês, 2 meses, 3 meses. Meu irmão, quando passa de 6 meses, 8 meses, 12 meses, você ali naquela batida, todo dia, meta semanal, tem que revisar, matéria nova, tem aquela matéria que é difícil pra caramba, aí tu faz simulado
poxa, não está indo tão bem, toda essa tensão, essa cobrança própria, cobrança de terceiros, poxa, o que você está abdicando, tudo isso conta para desmotivar. E parte do processo de motivação, a gente falou aí na aula de concentração, inclusive, que tem muito a ver com motivação, parte das técnicas para você se motivar e continuar e focar nos estudos é você, por exemplo, mesclar formas de estudar, mesclar métodos, mesclar matérias. E uma possibilidade é você aplicar o estudo reverso em algumas matérias para você conseguir continuar, cara. Entre não estudar e fazer um estudo que é menos eficaz, faça um estudo menos eficaz, cara. Pelo menos você está continuando estudando, mantendo firme aí o seu objetivo. Então, o estudo reverso ele pode ser uma ferramenta útil para isso. Porém, tome cuidado, porque ao mesmo tempo que ele pode motivar, ele pode desmotivar. Por quê? Porque os resultados não são tão bons. Você não vai querer fazer aplicar o estudo reverso e ter uma expectativa, pô, vou gabaritar essa matéria. Pô, se você conseguir chegar no nível de 70%, 75%, tá bom pra caramba, na boa. Batar um pouquinho além, se você tiver uma base boa, pode ir um pouquinho além, mas não espere aí você gabaritar a matéria, porque provavelmente você vai ter falhas no seu processo de aprendizado, isso é mais do que natural, beleza? Então, vamos lá. O estudo reverso ele pode ser estudado com mapas mentais? Sim, e basta adaptar. É legal falar isso porque eu estou falando aqui de mapas mentais, mas não apenas, não tão somente. Pode ser também, poderia ser também aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo escrever com a minha letra horrorosa. Pode ser aqui, ó, aqui pode ser. Opa, peraí aqui, falhou. Resumos, pode ser esquemas, aqui pode ser flashcards, tá? Então, você pode fazer isso com materiais até prontos, de terceiros aí, de amigos que compartilham com vocês e tal. Isso dá uma potencializada no estudo reverso. Como é que funcionaria isso? Você usar essas anotações, esses mapas mentais, esses resumos, esquemas, flashcards para aprender. Então, em vez de você ir direto para as questões, o que você faria? Você vai no seu mapa mental, por exemplo, dá uma lida nele, dá uma olhada, ou dá uma lida rápida, você não vai entender 100%, não vai ter 100% do assunto, você não vai estar dominando aquilo ali, mas você quebra o gelo ali com a matéria, eventualmente lembra alguma coisa que você já aprendeu, né? Você pode complementar os mapas, as suas anotações, fazendo questões. Então, você vê uma questão, putz, errei aqui um negócio, caramba, esse assunto aqui não está no meu mapa, eu vou lá e, pum, faço um rabisco nele, dou uma anotada ali, porque na próxima passada, eventualmente, ele já está ali, ótimo. Você vai focar, assim, uma sugestão que eu dou é que você foque no mais importa. Então, se você vai aplicar um método de estudo reverso para ganhar eficiência, para estudar rápido, não faz sentido você montar mapa mental, montar resumo, montar esquema, montar flashcard. Cara, pega isso pronto. Compra isso, pede de algum amigo, então pega isso pronto e usa ele para você ganhar eficiência. Senão você vai perder um tempo desgramado e vai ter que ir na teoria, não faz sentido. Agora, use com moderação, da mesma forma que eu falei do processo de retroalimentação, isso aqui tende a melhorar ou diminuir a necessidade de voltar à teoria, mas provavelmente não vai eliminar por completo. Você vai precisar voltar em alguns pontos na teoria para poder ter um aprendizado melhor, beleza? E como é que você vai usar, então, esse estudo do mapas mentais com questões, como eu falei antes? Pode ser mapa mental, pode ser resumo, pode ser anotações, pode ser esquemas, pode ser flashcards. Você vai fazer uma leitura inicial. Você vai lá, dá uma leitura. Se você pegar, por exemplo, os mapas mentais que eu mesmo preparo lá no Exponencial, tem centenas, milhares de mapas mentais, você vai dar uma leitura. Ah, Leonardo, eu vou ler rapidinho, né? Claro. Pô, para você ter uma ideia, uma matéria tipo direito penal. Se você pegar uma matéria tipo direito penal, você vai ter uma apostila que tem, sei lá, 500, 800 páginas, dependendo do foco ali. Pô, 500 páginas é tempo pra cacete para estudar aquilo, né? O mapa mental vai ter 180, 200 mapas. E normalmente o mapa mental tem muito menos palavras. Então, pô, você, numa tacada, se bobear em 2, 3 dias, você consome tudo que tem ali. Ah, Leonardo, vou aprender tudo? Claro que não. Claro que não. Você vai fazendo apontamentos do que não compreender, principalmente se você vê, caraca, não tem porcaria nenhuma aqui, esse termo nem sei o que é, beleza, anota.
Identifique o que você estudou, identifique aí, compara com a ementa do seu curso. Então, pega a ementa do seu curso, pô, beleza, isso aqui já vi, isso aqui já vi, isso aqui não vi, isso aqui ficou faltando. Siga a ordem da ementa do seu curso. Normalmente, os mapas mentais ou resumos, tudo mais, vai estar organizado na ordem didática da apostila, você segue isso, tá? Segue isso para depois fazer as questões, inclusive. E aí, quando fizer questões, você vai focar em questões comentárias, filtrando pelos assuntos estudados, seguindo a ementa, conforme você seguiu ao estudar os mapas mentais. Enfatize os assuntos marcados. Se você pegou alguma coisa ali, putz, não entendi nada quando eu dei uma olhada no mapa mental, caraca, nas questões, vê se filtra esses assuntos para poder ter noção clara de que isso tá ali, você está conseguindo assimilar o aprendizado. E, eventualmente, complemente seus mapas, faça novas anotações, explicite ali no mapa o que você não entendeu, o que é, de fato, e, eventualmente, você vai ter essa necessidade de fazer o que eu comentei antes da retroalimentação, que é voltar, seguir na teoria, e lá na teoria de certos capítulos, de certas aulas do seu material didático, porque, cara, às vezes você vai estudar direito constitucional, você vai fazer o direito constitucional, vai seguindo isso aí, principalmente quem é formado em direito, tem muitos alunos que às vezes preferem seguir essa linha, porque tem uma formação, tem uma bagagem e tal, já estudou antes para concurso, ou no mínimo OAB, mas, pô, tem aquela aula lá de controle de constitucionalidade, às vezes um detalhe mais específico do parte tributária, que ele não pegou muito bem na época da faculdade, aí ele vai e pega a apostila, em vez de ler 12, 15, 18 aulas, vai ler uma, duas, o restante ele vai trabalhar basicamente com questões, beleza? Então, é isso. Deixa eu pegar aqui, deixa eu voltar para mim. Acho que fizemos um apanhado bem objetivo do que é o estudo reverso. Deixo aberto para vocês que estão presentes, se vocês tiverem dúvidas. Eu acredito muito na aplicação do estudo reverso, tem vários alunos que aplicam com sucesso, principalmente essa galera que tem reta final, pessoal de PF, PRF e concursos que estão muito próximos. Isso é uma técnica que é bem útil, principalmente se você não tiver tido tempo ou dedicação suficiente para chegar aí no pós-edital com uma matéria razoavelmente estudada. É melhor você estudar de uma forma menos eficaz e conseguir tempo para manter o aprendizado, revisar, fazer questões das matérias que você já estudou. Porque as matérias que você já estudou é aquela lógica, né? Você tem que focar no melhor resultado possível, no resultado próximo do que você tem obtido nos simulados, nas questões e tudo mais. E para isso você tem que revisar e praticar muito nas vésperas de prova, ok? Vamos seguir para algumas perguntas. Tem algumas perguntas, tem uma pergunta aqui da Pamela, e depois eu trago algumas de alunos lá do Instagram, @prof.leonardo.coelho. Primeira coisa que a Pamela perguntou aqui é o seguinte, galera: estudar pelas matérias mais cobradas pelas bancas é recomendado? Tem cursos por aí que dizem fazer uma análise das matérias mais cobradas por cada banco. Sim, inclusive o próprio Exponencial, eu mando lá no Telegram quase diariamente, praticamente todos os dias, né? Não falha nenhum dia, eu mando materiais grátis, muitos deles são raio-x, para você saber o que estudar com prioridade. Porém, fica ligada, Pamela, isso é um método de preparação bem falho para a maioria dos alunos, dá errado demais. Uma coisa é você saber o que cai mais e enfatizar no seu estudo. Outra coisa é você só estudar por essas matérias ou assuntos que são mais cobrados. Isso é uma falha grave na sua preparação. Tá? Eu falei em alguma das aulas, se não me engano, eu não me lembro de cabeça, mas numa das aulas que a gente estudou aqui no Judiciário, eu falei sobre o que são matérias de base. A gente vai falar numa aula ainda sobre a tríade do aprendizado, vamos falar numa aula sobre estudo por questões, mas é um assunto que eu vou sempre repetir para vocês. Estudar as matérias de base primeiro, independente se elas caem mais ou são mais cobradas, te dão um amparo para você aprender muito melhor todo o resto. E muitas vezes o aluno tem um foco de, não, eu preciso estudar no menor tempo possível. Só que a grande maioria, estatisticamente, 95%, 99% dos alunos vão reprovar, vão desistir, não vão passar. Então, o que os que fazem certo fazem? Vamos lá, os que fazem certo fazem é um estudo eficaz. Por mais que foque em eficiência, principalmente na reta final, o estudo eficaz é o que dá mais resultado, é o que gera mais aprovações. E o estudo eficaz, ele tem alguns pressupostos. Você, para aprender bem,
as matérias, você precisa partir de uma base. O conhecimento ele se constrói de forma agregada, de forma que ele vai meio que somando peças. Não é uma coisa que, pum, só cai entre a tua cabeça e acabou. Não, é muito difícil você ter um aprendizado novo, completamente fora do que você já aprendeu. Quando você aprende uma coisa que se conecta, se agrega a algo que você aprendeu, esse aprendizado se torna muito mais fácil e mais sólido, mais difícil de você perder. E para fazer isso, tem uma sequência. Você vem de uma base, você vem das matérias de base que dão amparo para você aprender outras, tá bom? O Fernando perguntou aqui, ó, se estudar por esse método, devemos voltar em algum momento para a teoria propriamente dita. Fernando, aí vai depender da sua análise de desempenho. Vamos fazer uma aula no Estudo Certo, inclusive, falando detalhadamente sobre o processo de análise de desempenho. O que é análise de desempenho? É você entender quais são as suas dificuldades, onde você está tendo mais erro, onde você está tendo mais problema, e aí, eventualmente, voltar na teoria ou fazer mais questões. Isso é um processo que vai depender da situação, do momento, do teu histórico, da tua bagagem também. Voltar na teoria é uma falha que muitos alunos cometem e fazem com que eles tomem muito tempo para consolidar o aprendizado, independente do método utilizado. Cara, se você estudou de forma eficaz, você dificilmente vai voltar na teoria. Você vai voltar na teoria muito pontualmente. Quando você usa um método que você volta muitas vezes na teoria, você está prolongando o seu tempo de estudo. Cara, pensa só, uma apostila de constitucional são por baixo mais de 1.000 páginas, 800 páginas, 1.000 páginas. Imagina tu ler essa apostila e ficar relendo ela várias vezes. Isso é ineficiência. Então, o processo eficiente vai te exigir o estudo uma vez da matéria e uma repetição de pontos importantes que você tem numa anotação, no resumo, em algum lugar, e questões para você treinar. E aí isso é um estudo eficiente, você vai fazer uma coisa linear e não ficar indo e vindo, voltando toda vez. Tá? Agora, não quer dizer que você não vai voltar eventualmente, cara. Pode acontecer sim, você ficar muito tempo parado, se você está com muita dificuldade, às vezes vale até alternar o professor para você ter uma outra visão daquela matéria, voltando na teoria, uma outra forma de ensinar para você poder avançar e melhorar em determinados pontos da matéria, não na matéria toda. Eu costumo dizer o seguinte, voltar na matéria toda, você estudar e reestudar a matéria toda, é provavelmente um sinal de falha no teu processo de estudo. Agora, quando você estuda com o estudo reverso, você também em tese, não vai voltar. Até porque, se você tinha tempo para ir na teoria, porra, então estuda a teoria logo, cara. Porque você vai voltar pontualmente para poder suprir uma demanda ou outra, uma necessidade ou outra, tá bom? Marcelo está dizendo que não dá para deixar de estudar determinado assunto. Pode focar no que mais cai, mas precisa estudar pelo menos um pouco do que menos cai. É questionável, Marcelo, questionável. Uma estratégia de reta final pode ser necessário, pode ser interessante realmente, tipo, deixar um assunto mais avançado, ou, poxa, estudar só metade de uma matéria que não tem um peso tão grande. Só que o grande lance é que os alunos, às vezes, deixam de lado matérias que são básicas. Direito constitucional só cai 10 questões, né? Só tem 3 4% da prova. Vou estudar legislação penal extravagante. Cara, como é que tu vai estudar direito penal sem saber direito constitucional, filho? Pelo amor de Deus. Poxa, não vou. Vai cair pouca questões de raciocínio lógico na minha prova, não vou estudar. Cara, pode até ser, pode ser uma estratégia, principalmente se você tem muita dificuldade. Só que, se você tem uma boa bagagem, um bom entendimento de raciocínio lógico, todo o teu processo de aprendizado, todo ele vai ser facilitado. Então, pô, tá bom, você pode, é uma estratégia? Pode ser, mas você vai perder qualidade do seu processo de aprendizado. Aí é uma decisão que eu não boto minha mão no fogo, mas pode ser que dê certo. Para a maioria das pessoas, estatisticamente, não dá certo, infelizmente, tá bom? Como ela está perguntando se fazer esse resumo em cima da questão, com certeza, Cifama, com certeza. Assim, se você é de fazer resumo, gosta de fazer anotações, e eu particularmente, considero anotações um processo de aprendizado muito importante. Isso aqui é ciência, galera. Não estou falando aqui de achismo, tirei da minha cachola de forma nenhuma. A ciência mostra que o processo de estudo ativo ele é um processo em que o seu aprendizado é mais forte. Só que, para a maioria dos alunos, o estudo ativo ele vai requerer anotar, cara. Se você anota, se você rabisca, se você sublinha, se você transcreve para alguma coisa, passa para suas palavras, fala em voz alta, cara, isso te gera um esforço maior. Se o teu estudo ele está te fazendo ser um estudo super tranquilo, você está ali quase dando sono, cara, você está estudando errado. Está
estudando errado. O estudo cansa, o estudo, pô, te sua, te tira, sabe, da zona de conforto. Se o estudo não está te tirando da zona de conforto, está suave. E aí, muitas vezes, o aluno fica com sono, fica cansado, perde atenção fácil, porque se você está fazendo ali a anotação, você está vendo, pô, o professor falou, peraí, cara, porra, peraí, deixa eu voltar nesse vídeo aqui, o que ele falou? Cara, isso te força a ser ativo no processo de estudo, e é muito menos provável que você, ó, pode acontecer, mas é muito menos provável que você tenha sono, você perca atenção, se você está estudando de forma ativa e fazer anotações e resumo, mais do que necessariamente usar o resumo para revisar, o próprio processo é um processo de aprendizado, um processo de cognição, um processo de atenção que, por si só, já vale o esforço.